No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passasse um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada. Pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. A passagem do ano não tinha deixado atrás de si o habitual e calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha Atropos da dentuça arreganhada tivesse resolvido embainhar a tesoura por um dia. Sangue, porém, houve-o, e não pouco. Desvairados, confusos, aflitos, dominando a custo as náuseas, os bombeiros extraíam da amálgama dos destroços míseros corpos humanos que, de acordo com a lógica matemática das colisões, deveriam estar mortos, e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos e assim eram transportados aos hospitais, ao som das dilacerantes sereias das ambulâncias. Nenhuma dessas pessoas morreria no caminho, e todos iriam desmentir os mais pessimistas prognósticos médicos. Esse pobre diabo não tem remédio possível, nem valia a pena perder tempo a operá-lo, dizia o cirurgião à enfermeira, enquanto esta lhe ajustava a máscara à cara. Realmente, talvez não houvesse salvação para o coitado no dia anterior, mas o que estava claro é que a vítima se recusava a morrer neste. E o que acontecia aqui, acontecia em todo o país. Até a meia-noite em ponto do último dia do ano, ainda houve gente que aceitou morrer no mais fiel acatamento às regras. Quer as pessoas que se reportavam ao fundo da questão. Isto é, acabar-se a vida. Quer as que tinham as múltiplas modalidades de que ele, o referido fundo da questão, com maior ou menor pompa e solenidade, usa revestir-se quando chega o momento fatal. Um caso sob todos interessante, obviamente por se tratar de quem se tratava, foi o da idosíssima e veneranda Rainha Mãe. Às 23 horas e 59 minutos daquele dia 31 de dezembro, ninguém seria tão ingênuo que apostasse um pau de fósforo queimado pela vida da Real Senhora. Perdida qualquer esperança, rendidos os médicos à implacável evidência, a família real, hierarquicamente disposta ao redor do leito, esperava com resignação o derradeiro suspiro da matriarca. Talvez umas palavrinhas, uma última sentença edificante com vista à formação moral dos amados príncipes seus netos. Talvez uma bela e arredondada frase dirigida à sempre ingrata retentiva dos súditos vindouros. E depois, como se o tempo tivesse parado, não aconteceu nada. A rainha-mãe nem olhou, nem melhorou, nem piorou. Ficou ali como suspensa, balançando o frágil corpo à borda da vida, ameaçando a cada instante cair para o outro lado, mas atada a este por um tênue fio que a morte, só podia ser ela, não se sabe por que estranho capricho, continuava a segurar. Já tínhamos passado ao dia seguinte, e nele, como se informou logo no princípio deste relato, ninguém iria morrer. A tarde já ia muito adiantada quando começou a correr o rumor de que, desde a entrada do novo ano, mais precisamente desde as 0 horas desse dia 1 de janeiro em que estamos, não havia constância de se ter dado em todo o país um só falecimento que fosse. Poderia pensar-se, por exemplo, que o boato tivesse tido origem na surpreendente resistência da rainha-mãe a desistir da pouca vida que ainda lhe restava. Mas a verdade é que a habitual parte médica, distribuída pelo gabinete de imprensa do palácio aos meios de comunicação social, não só assegurava que o estado geral da real enferma havia experimentado visíveis melhoras durante a noite, como até sugeria, como até dava a entender, escolhendo cuidadosamente as palavras,
a possibilidade de um completo restabelecimento da importantíssima saúde. Na sua primeira manifestação, o rumor também poderia ter saído com toda a naturalidade de uma agência de enterros e transladações. Pelos vistos, ninguém parece estar disposto a morrer no primeiro dia do ano. Ou de um hospital. Aquele tipo da cama 27 não ata nem desata. Ou do porta-voz da polícia de trânsito. É um autêntico mistério que, tendo havido tantos acidentes na estrada, não haja ao menos um morto, por exemplo. O boato, cuja fonte primigênia nunca foi descoberta, sem que, por outro lado, à luz do que viria a suceder depois, isso importasse muito. Não tardou a chegar aos jornais, à rádio e à televisão, e fez-se espevitar imediatamente as orelhas a diretores, adjuntos e chefes de redação. Pessoas não só preparadas para farejar a distância os grandes acontecimentos da história do mundo, como treinadas no sentido de os tornar ainda maiores sempre que tal convinha. Em poucos minutos, já estavam na rua dezenas de repórteres de investigação, fazendo perguntas a todo o bicho carreta que lhes aparecesse pela frente. Ao mesmo tempo que nas fervilhantes redações as baterias de telefones se agitavam e vibravam em idênticos frenesis indagadores. Fizeram-se chamadas para os hospitais, para a Cruz Vermelha, para a morgue, para as agências funerárias, para as polícias, para todas elas, com compreensível exclusão da secreta, mas as respostas iam dar as mesmas lacônicas palavras. Não há mortos. Mais sorte teria aquela jovem repórter de televisão a quem um transeunte, olhando alternadamente para ela e para a câmara, contou um caso vivido em pessoa e que era a exata cópia do já citado episódio da Rainha Mãe. Estava justamente a dar meia-noite, disse ele, quando o meu avô, que parecia mesmo a ponto de finar-se, abriu de repente os olhos antes que soasse a última badalada no relógio da torre, como se tivesse arrependido do passo que ia dar, e não morreu. A repórter ficou a tal ponto excitada com o que tinha acabado de ouvir que, sem atender a protestos nem súplicas, "Oh, minha senhora, por favor, não posso. Tenho de ir à farmácia. O avô está lá, à espera do remédio." Empurrou o homem para dentro do carro da reportagem. "Venha, venha comigo. Seu avô já não precisa de remédios", gritou. E logo mandou arrancar para o estúdio de televisão, onde nesse preciso momento tudo estava a preparar-se para um debate entre três especialistas em fenômenos paranormais. A saber, 2 bruxos conceituados e uma famosa vidente, convocados a toda pressa para analisarem e darem a sua opinião sobre o que já começava a ser chamado por alguns graciosos, desses que nada respeitam, a greve da morte.